Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por todo o povo que nesse momento está em comunhão contigo através deste material, deste guia de estudo chamado Lição da Escola Sabatina. Abençoe, meu Deus, a todos que nesse momento te buscam conhecimento. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia, queridos do canal EJS Arapiraca. Eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte desse canal, que sempre está nos ajudando, compartilhando de cada dia, pois o Senhor com certeza está retribuindo a vocês muito mais, por estar assim, levando a palavra do Senhor além mar. O tema dessa semana da lição da Escola Sabatina ela é especial. É a lição de número 10. A lição de número 10 tem como o tema, como vocês estão vendo aí, fazendo o impossível. Isaías 53, versículo 5, é o verso para se colocar na memória, verso áureo. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Que texto maravilhoso, meus queridos! É o verso para memorizar desta lição que tem como tema Fazendo o Impossível, a lição 10. Lu Fuk, um cristão chinês, compadeceu-se de seus compatriotas que haviam se tornado escravos em minas africanas. Ele desejava apresentar-lhes a esperança do Evangelho, mas como poderia fazer isso? Como ele poderia ter acesso a eles? Sua solução então foi se vender como escravos por um período de 5 anos. Ele foi transportado para Demerara, onde trabalhou arduamente nas minas e contou aos outros, aos seus colegas, sobre Jesus. Antes de seu falecimento, Lu Fuk conduziu 200 pessoas ao batismo, à aceitação a Cristo como Salvador e Senhor. Elas foram libertas do desespero para a esperança divina. Louvado seja Deus! Que incrível sacrifício pessoal pelo bem dos outros. Que exemplo ao fazer o impossível, isto é, humildemente, assumindo a forma de servo. Em Filipenses 2:7, Jesus também alcançou os inalcançáveis. Quem eram esses inalcançáveis? Cada um de nós, eu e você, e todo mundo afundado e perdido no abismo do pecado. Que Deus maravilhoso é esse que vai buscar o pecador no mais profundo abismo. Portanto, meu querido amigo que ouve o canal EJS Arapiraca, que vê o canal EJS Arapiraca, se por acaso você está se sentindo afundado no mar de lama, creia que para você tem a solução. Deus é contigo e quer te tirar desse marasmo. Acredita. Deus tem meios especiais de fazer isso por ti, meu querido, minha querida amiga, que neste momento ouve este canal, ouve esta mensagem. Na parte de domingo, a difícil verdade de Isaías. Eu gostaria que você pegasse o capítulo 50 de Isaías, versículo 4 em diante, onde a palavra diz assim: o Senhor me deu uma língua de erudito, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra aos que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová, o Senhor meu Deus, me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem e a face dou aos que me arrancam os cabelos. Não concordo, não escondo a face dos que me afrontam e me cospem.
porque o Senhor, meu Deus, me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová, meu Deus, me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma? Confie no Senhor e afirme-se sobre o seu rosto, ou firme-se sobre o seu rosto. Que texto maravilhoso, que maravilhosa mensagem de confiança, meus queridos, para cada um de nós no dia de hoje. Se Isaías tivesse só a intenção de transmitir somente informações, ele teria apresentado todos os detalhes sobre o Messias de uma só vez. Mas a fim de ensinar as pessoas, de persuadir e oferecer ao seu público-alvo um encontro com o servo do Senhor, ele desenvolveu de maneira sinônima uma rica estrutura de temas recorrentes. O profeta revelou a mensagem de Deus em etapas, para que cada aspecto pudesse ser compreendido em relação ao restante de todo o quadro. Isaías foi um artista cuja tela era o coração de seu ouvinte. Em Isaías 49, versículo 7, queridos, pegue a Bíblia, 49, versículo 7, vimos que o servo do Senhor, o servo de Deus, seria desprezado, detestado, e o servo dos dominadores, mas que os reis o veriam, e os príncipes se inclinariam, e eles os adorariam. Já em Isaías 50 descobrimos que o vale seria mais profundo para o gentil mestre, cuja palavra sustenta o cansado. Isaías 50, versículo 4. O caminho para a avaliação ou para vindicação passaria pela violência física. Isaías 50, versículo 6. Mas numa cultura antiga do Oriente Próximo, a honra era uma questão de vida ou morte para que uma pessoa e seu grupo. Se alguém insultasse ou maltratasse uma pessoa dessa maneira, era melhor estar bem protegido. Se a vítima ou seu grupo tivesse a mínima chance, certamente retaliariam. O rei Davi atacou e conquistou Amon. Lá em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1 a 12, você vê essa história. Porque o rei Davi, o rei deles, haviam tomado os servos de Davi, rapado a metade da barba deles, cortado metade de suas vestes, até a parte das nádegas, e os despido. Essa história está em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 4 em diante. Porém, em Isaías 50, as pessoas golpeiam o servo, lhe arrancam os cabelos dolorosamente e cospem nele, o que torna essas ações um incidente intercósmico. É que a vítima era um enviado do Rei dos Reis. Ao compararmos Isaías 9, 6 e 7 com Isaías 11, 1 a 16, com outras passagens sobre os servos, descobrimos então que esse servo é o rei, o poderoso libertador. Mas essa situação era tão estranha que o povo não acreditou.
na cruz de Jesus de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. De acordo com Lucas, capítulo 23, versículo 35. Eles zombavam dizendo: desça da cruz e então creremos que tu és o Deus. Desça da cruz e então creremos nele. Queridos, anote os princípios espirituais descritos em Isaías 50, de 4 a 10, que devemos aplicar à nossa vida. Examine a si mesmo à luz dessas palavras, desses princípios. Em quais áreas você precisa melhorar? Pense e comente no canal. A parte de segunda-feira. O tema de segunda-feira é o poema do servo sofredor. Isaías 52, 13 e Isaías 53, 12. Que nós vamos ler agora. Isaías 52, 13. Diz a palavra do Senhor. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Esse foi Isaías 52, 13. Agora vamos a Isaías 53, 12, onde a palavra do Senhor nos fala assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de todo o mundo, e pelas transgressões intercedeu. Que texto maravilhoso, queridos. Deus, ele é sublime. Todo sofrimento sofreu o nosso Senhor. É necessário, queridos, que a gente gaste um pouquinho de tempo refletindo no sofrimento vicário de Cristo. Coloque-se no lugar de um homem que nada fez para merecer e foi esbofeteado, foi maltratado, foi pregado em uma cruz. Tudo isso por amor de mim e de você. A passagem, diz a palavra aqui, a passagem de Isaías 52, 13 e 53, 12, conhecida como o poema do servo sofredor, confirma a reputação de Isaías como o profeta do Evangelho. Em harmonia com a exigência do Evangelho, ou a excelência do Evangelho, o poema se eleva acima de outras literaturas. Embora seja surpreendentemente curto, cada frase tem um significado profundo, que revela a essência da busca impessoal, da busca impossível ou impensável de Deus para salvar a humanidade, mergulhada e perdida no pecado. Esse não é o leite espiritual de Isaías, mas algo profundo. Ele já vinha preparado suas audiências ao desenvolver o tema messiânico desde o início de seu livro, seguindo o curso geral da vida do Messias na terra. O profeta havia começado com sua concepção e nascimento, Isaías 7, versículo 14, apresentando sua identidade como rei da descendência de Davi, Isaías 9, 6 e 7, detalhando assim sua obra da restauração de Israel, Isaías 11, versículo 1 a 16, e o pacífico ministério de libertação, de justiça e do sofrimento, Isaías 42, de 1 a 7. Em seguida, Isaías tinha revelado que o drama do Messias incluía o contraste da tragédia antes da exaltação. Leia Isaías 49,
do versículo 1 ao versículo 12. E também Isaías 50, do versículo 6 ao versículo 10. O poema do servo sofredor. Então, sonda as profundezas dessa tragédia. Releia as situações listadas acima. O que elas revelam sobre Jesus, o Messias? Como elas nos preparam para o que é apresentado em Isaías 52 e 53? Comentem conosco. Falem alguma coisa nos comentários. Eu quero saber se você está compreendendo a lição, se a lição está sendo relevante, se esse canal está ajudando vocês. Comentem no canal. Isaías 52:13 e 53:1 introduziu o poema com uma prévia contenda, um contraste impressionante. O servo prosperaria e seria exaltado, mas sua aparência seria desfigurada a ponto de não ser reconhecida. Então, quem seria esse servo? Isaías 53, versículo 2 e 3. Leia e comentem. Isaías 52:3 inicia, diz a palavra, um doloroso declínio da origem do servo e de sua aparência comum, até o seu sofrimento e rejeição. Isaías 53, 4 e 6 faz uma pausa para explicar que seu sofrimento era realmente o nosso castigo, que ele suportaria a fim de nos curar. Isaías 53, 7 a 9. Continua o declínio do inocente servo rumo ao túmulo. Gente, isso é de cortar o coração, é de chorar ao você ver um inocente sendo sofrendo, maltratado por mim e por você, que muitas vezes não damos o devido valor a essa palavra. Em Isaías 53, versículo 10 e 12, o servo ascende a exaltada recompensa prevista, fácil para salvar os outros. Era da vontade de Deus que isso acontecesse. Compare esse poema com a estrutura de vale de Filipenses 2, 5 a 11, na qual Jesus começa na forma de Deus, mas desce ao se esvaziar para assumir a escravidão na forma humana, humilhando-se até a morte de cruz, que é a pior de todas as mortes, a mais humilhante das mortes. Portanto, Deus o exaltou sobremaneira, porque todos os reconhecem como Senhor. Isaías 49, 7. Leia Isaías 52, no versículo 13, e Isaías 52, 12. O que Jesus fez por nós? E o que significa então essas ações? Gente, eu preciso que vocês comentem mais. Graças a Deus que já estão comentando, mas nós temos muitas e muitas pessoas aqui que veem o canal, mas que não dão o seu like, que não comentam. Então eu preciso que vocês façam isso, porque isso ajuda a gente, ajuda o canal a desenvolver mais a palavra de Deus e mais distante. Eu sei que você é um evangelista. Todos somos evangelistas. Todo aquele que dá um like, todo aquele que comenta aqui, todo aquele que se inscreve, está fazendo assim a obra do Senhor, porque está ajudando a outras pessoas que hoje, nesse momento, talvez esteja passando por problemas espirituais, precisando de uma palavra. Seja esse evangelista, meus queridos. Nos ajude para que esse canal cresça mais e mais. Parte de terça-feira. Quem acreditou ou quem creu? Isaías 53, mesmo verso, 53:13 e 53:12. Em Isaías 52:13, o servo de Deus é grandemente exaltado, porém, de repente, o verso seguinte descreve a sua aparência como tão desfigurada que ele não podia ser reconhecido como um
dos filhos dos homens. O Novo Testamento descreve os fatores que fizeram com que a aparência de Jesus Cristo ficasse desfigurada, incluindo assim açoitamento, a coroa de espinho, a crucificação, mas acima de tudo, o fato de ele ter carregado os pecados da humanidade. O plano nunca foi que o pecado fosse natural para o ser humano. O ato de carregá-lo fez com que ele, o Filho do Homem, Jesus Cristo, tivesse a aparência sobre-humana. Já parou para pensar nisso? O que é sofrer sendo inocente? Compare isso com a história de Jó, que subitamente despencou de uma posição de grande riqueza, honra e poder a um miserável e infeliz lugar entre as cinzas no chão, raspando assim as suas cabeças, as suas feridas dolorosas com um caco de coco. Sua história está em Jó capítulo 1, versículo 2. Depois você abre aí em Jó e lê e comenta com a gente. O contraste foi tão grande que nem o amigo de Jó o reconheceu como a princípio tinha reconhecido. Jó capítulo 2, versículo 12. A pergunta que fica para nós comentarmos aqui é: por que Jó sofreu? Por que Jó sofreu, meus queridos? Eu quero aprender com vocês aqui nos comentários. Por que o Messias de Deus deveria então sofrer? Nenhum deles merecia isso. Os dois eram inocentes. Então por que o sofrimento? Vocês compreendem? Leia Isaías 53 e anote as partes em que aparece o tema do sofrimento, do inocente pelos culpados. Qual é a mensagem essencial para nós nessa mensagem? Examine também as perguntas em Isaías 53, no versículo 1, porque essas perguntas enfatizam o desafio de acreditar no inacreditável. Compare com Jó 12, 37 e 41 e nos advertem a guardar o restante da história. A pergunta também sugere algo especial para nós, um apelo. Nesse contexto, o paralelo entre as duas perguntas sugere que o abraço ou o braço ou o poder de salvação do Senhor. Compare com Isaías 52, versículo 10. É revelado àqueles que creem no relato. Você deseja experimentar o poder salvífico de Deus? Então acredite e creia no relato, porque é verdadeiro. Leia Isaías 53, versículo 6. Qual é a mensagem específica desse texto? O que é que vocês acham? Isaías 53, 6 eu vou ler com vocês. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, ou como ovelha desgarrada. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Querido, que texto maravilhoso, dando assim a certeza de que nós já fomos perdoados. Então não precisa você carregar esse fardo do passado, porque Deus já te perdoou, já carregou sobre si as nossas feridas, não é verdade? Como essas palavras podem lhe dar esperança, apesar de seus pecados e falhas do passado, de modo que você possa levar esperança para outras pessoas? Comentem no canal EJS Arapiraca. Essa foi a parte de terça-feira. Agora vamos para a parte de quarta-feira. O tema de quarta-feira é: os inalcançáveis somos nós. Isaías 3, versículo 9. Então esse texto já está explicado, mais do que explicado para mim e para você. Porque nós damos muito trabalho para o nosso Criador. Parecia que nós éramos inalcançáveis. Mas o Senhor, com o seu braço forte, disse assim: eu te sustento, eu te carrego, eu te sustento com a minha destra fiel. Lá em Isaías 41, versículo 10. É texto que nós já lemos, no passado, mas que confirma
o Cristo Salvador cuidando de cada um de nós, mesmo sendo quem nós somos, pecadorzinho que só, o Senhor nos ama e quer nos salvar a cada dia. Parte de quarta-feira. O servo sofredor é retratado aqui como um renovo vulnerável, aparentemente sem valor especial e desprezado. Isaías 53, versículo 2 e 3. Isaías rapidamente nos leva por um meio da juventude inocente, à beira do abismo. Mesmo com um pano de fundo apresentado anteriormente, não estamos preparados para nos confrontar ou nos conformar com o destino do servo. Pelo contrário, Isaías nos ensinou a estimar o Filho de Deus nascido para nós, o Supremo Príncipe da Paz. Outros nos desprezam, mas sabemos quem Ele é realmente. Alguém disse: encontramos o inimigo e o inimigo somos nós. O servo não foi o primeiro a ser desprezado, rejeitado ou a ser homem de dores. O rei Davi também foi considerado tudo isso quando fugia de seu filho Absalão, ali em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Leia essa passagem, ela também é importante. Mas o sofrimento suportado por esse servo não era dele e não resultava de seus próprios pecados. Ou seja, o sofrimento de Cristo era por mim e por você. Ele era o inocente. Ele também não levou a pena por uma pessoa. O Senhor fez cair sobre si ou sobre ele a iniquidade de todos nós. É o que diz o versículo 6 do capítulo 53. A resposta para o porquê é difícil. É difícil verdade de Isaías. É a difícil verdade desse capítulo por causa do amor de Deus. Seu Messias escolhera sofrer. Mas por que ele escolheria sofrer? Isaías colocou o último elemento que faltava para completar a verdade impensável. Ele escolheria sofrer para alcançar o inalcançável, ou seja, para alcançar o meu e o teu coraçãozinho rude, fraquinho, mau, covarde, corrupto, como disse o profeta. O nosso coração é tudo isso, mas Deus o alcançou e agora está fazendo uma transformação na tua vida e na nossa vida. E o inalcançável somos nós. O que não entendem, consideram o servo como ferido de Deus. Isaías 53, 4. O amigo de Jó pensara que o sofrimento dele devia ter sido porque Jó tinha pecado, por causa de seu pecado. E os discípulos de Jesus também lhe fizeram praticamente a mesma pergunta: quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Leia João 9,2, você compreenderá essa história. João 9,2. Assim também, os que viram Jesus na cruz pensaram o pior. Moisés não havia dito que o que fora pendurado no madeiro é maldito de Deus. Deuteronômios 23. Compare com Números 25, 4. No entanto, tudo isso foi da vontade de Deus. Isaías 53, 10 confirma isso. Por que foi da vontade de Deus? Porque em nosso lugar, de acordo com Gálatas 3, versículo 13, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por cada um de nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Que preço elevadíssimo foi esse que Deus pagou por nós. Olhem para a cruz e veja a vítima nela pendurado. Olhem para aquelas mãos traspassadas de cravos
E para aqueles pés pregados no madeiro, Cristo levou em seu próprio corpo o nosso pecado. Aquele sofrimento, aquela agonia representa o preço da maldição, da condenação dos nossos pecados. Diz o livro A Maravilhosa Graça de Deus, de Ellen White. O peso da culpa, o castigo pelos pecados do mundo inteiro, recaíram sobre o Cristo na cruz, de uma só vez, como o único meio de nos salvar. O que isso revela sobre a pergunta ou sobre a perversidade do pecado, a ponto de exigir esse preço para nos resgatar? O que a entrega de Jesus Cristo fez por nós, mesmo a um custo tão elevado, revela sobre seu amor? Comentem conosco aqui nos comentários. Deixe nos comentários aí o que você está entendendo desse texto. Os inalcançáveis somos nós foram o texto de quarta-feira. Agora vamos para a última ou penúltimo tema da semana, parte de quinta-feira. Uma transformadora oferta de reparação. Isaías 53, versículo 10 em diante. O que significa o fato de que a vida do servo é uma oferta pelo pecado? Vocês compreenderam a pergunta? O que significa o fato de que a vida do servo é uma oferta pelo pecado? Assinale a alternativa correta para quem está com a lição na mão. Na letra A faz uma pergunta. O servo daria a vida como oferta pelo pecado, pelos próprios pecados? Ou na letra B, o servo se ofereceria em sacrifício pelas transgressões da humanidade? O que é que vocês acham? Respondam e comentem. A palavra hebraica se refere a uma oferta de expiação pela culpa ou oferta de preparação. Quando você lê o livro de Levíticos, capítulos 5, 14, e também o capítulo 6, versículo 7, também o capítulo 7, versículo 1 a 7 de Levítico, você compreende então essa passagem maravilhosa que é lá do Antigo Testamento, que poderia expiar pecados de libertados cometidos contra pessoas. Levítico 6, 2 e 3. Esses pecados foram destacados por Isaías ali no capítulo 1, no versículo 3, e também Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2. E complementando lá no livro de Isaías capítulo 58. Além disso, o pecador devia, diz a palavra de Deus, devia devolver para a pessoa prejudicada o que havia sido tomado, além de uma multa, antes de oferecer o sacrifício para receber o perdão de Deus. Levítico 6, capítulo 4, versículo 7. Então compare com Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. No caso de involuntário uso indevido de algo que pertencia a Deus, a reparação iria para ele. Levítico 5, 16. Agora então podemos entender Isaías 40, versículo 2, onde a palavra diz assim: em que Deus conforta seu povo exilado, ao dizer-lhe que ele havia feito restituição suficiente por seus pecados, mas após a reparação, devia haver então um sacrifício. Esse sacrifício se encontra em Isaías 53. Em vez de um carneiro, o servo de Deus seria levado como ovelha ao matadouro. Isaías 53, 7. Em prol de pessoas que haviam se desviado. Isaías 53, versículo 6. Embora fosse cortado da terra dos viventes, o capítulo 53, versículo 8, faz uma pergunta para mim. Compare com Deuteronômios 9, versículo 26.
completamente consumido no sacrifício que nos acende para a chama da esperança, o servo rasgaria ou ressurgiria da morte, a terra sem retorno, a fim de receber exaltação, ver sua posteridade e prolongar os seus dias. Isaías 53, versículo 10 a 12. Texto para pensarmos, queridos, e examinarmos. Examine os seguintes versos, como cada um deles reflete a mensagem básica de Isaías 53. Veja, abra a Bíblia em Salmos 32, versículo 1 e 2. Abriu? Agora leia. Abra a Bíblia também em Romanos 5, versículo 8. Gálatas 2, versículo 16. Filipenses 3, versículo 9. Hebreus 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 24. Compare esses textos, os seguintes versos, com cada um deles reflete a mensagem básica de Isaías. Tem a ver? O que é que vocês acham? Esses textos têm a ver com Isaías? Se alguém lhe pedisse que resumisse em um único parágrafo as boas novas encontradas em Isaías 52, do 1 ao 13, e Isaías 53, 12, o que você escreveria? Essa foi a parte penúltima de quinta-feira. Queridos, chegamos ao final da lição, e que lição maravilhosa, que exemplos de força para cada um de nós. Muitos de nós que estamos um pouco cansados, que estamos ainda nesse negócio do fique em casa, há muitas pessoas que estão desesperadas, precisando de uma palavra de conforto. Aqui você encontra todos os dias meditação de conforto da palavra de Deus. Aqui nós fazemos a diferença no canal EJS. Portanto, eu peço a você que se inscreva se você ainda não é inscrito. Se você acha que o canal é de relevância, dê o seu joinha para que cada dia o canal seja reconhecido. Ative o sininho para todos os dias aparecer para você que está em casa aí um novo vídeo, uma nova mensagem. E agora vamos para a parte de sexta-feira. Gratidão é o nome que eu tenho no meu coração por todos vocês, viu, meus amigos e minhas amigas? Na parte de sexta-feira é apenas um resumo, é um estudo adicional, onde nós aprendemos também com esse estudo adicional. A parte de sexta-feira diz assim: Cristo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. O que seria do pecado, uma vez que nenhum ser finito poderia fazer expiação ou perdão por os pecados? É uma pergunta. Qual seria a maldição, se só a divindade a podia dissipar? Outra pergunta. A cruz de Cristo testifica a todo homem que a pena do pecado é a morte. Tem que haver algum fascinante poder que, perante as sensibilidades morais, adormecendo-as, quando as impressões do Espírito de Deus. Ellen White, livro Nossa Alta Votação ou Vocação. A lei do governo de Deus devia ser engrandecida pela morte do unigênito Filho de Deus, Cristo Jesus. Cristo arcou com a culpa dos pecados do mundo. Nossa suficiência só se encontra na encarnação e morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele pôde sofrer porque foi sustentado pela divindade. Ele pôde suportar porque era sem uma mancha de deslealdade ou pecado. Cristo triunfou em seu favor ou em favor do homem. Ao assim suportar a justiça da punição, ele assegurou a todos os homens nesta vida ou na vida eterna, exaltando a lei e fazendo-a gloriosa.
Mensagens Escolhidas. É um livro especial. Depois vocês procurem esse livro e leiam. Perguntas para consideração. Isaías 53:9. Desce à profundeza do abismo, pois retrata a morte e a sepultura do servo de Deus. Quais aspectos desses versos se cumpriram no fim da vida de Jesus Cristo? Querido, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Aqui chegamos a mais um final da lição da Escola Sabatina de número 10. Que Deus seja com todos vocês. Amém.